Então, quando a gente está em paz, quando a gente entende que a gente não pode acrescentar nada, olha o que está perguntando. Poderá você acrescentar um côvado? Ou seja, um côvado era uma medida. Pode você acrescentar uma medida na sua estatura, no seu crescimento? Nós não podemos acrescentar nada. E ficamos querendo fazer as coisas em vez de esperar no tempo de Deus, em vez de esperar a vontade boa e agradável e perfeita dele. Mas para isso nós temos que fazer o quê? A vontade do Pai. Graça e paz, meus queridos. Mais um Realicast iniciando. Primeiro, compartilha, comenta, curte, faz essa mensagem ser divulgada para muitas pessoas, porque muitas pessoas vão ser abençoadas através dessa mensagem, principalmente dessa mensagem de hoje, que vai ser poderosa. Para iniciarmos, vamos iniciarmos com aquilo que mais agrada a Deus e que a gente vai trabalhar em cima da mensagem de hoje. Vamos começar com a oração. Vamos começar. Senhor, meu Deus e amado Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, agradecemos, glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Pedimos a Ti, Pai Celestial, que o Senhor direcione essa mensagem para o coração das pessoas que estão por trás, Pai Celestial, dessa câmara. Deus Altíssimo, em nome de Jesus Cristo, porque aqui quem impera e quem reina é o Senhor. Que a gente venha diminuir cada vez mais e o Senhor aparecer e o Senhor crescer, porque, Pai Celestial, nós queremos sim sempre ser pequeno, para que o Senhor seja sempre o grande e o eterno. Abençoa, Pai Celestial, a essas famílias. Que essa mensagem seja poderosa, como a Tua palavra é poderosa, no coração dessas pessoas. Para que entre as juntas e medulas, como está escrito na Tua palavra. E que haja a transformação. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Para iniciarmos, vamos iniciarmos com a leitura de Mateus capítulo 6, versículo 25, que vai ser um tema muito bacana. Vai ser um tema a qual, Franciele, esses dias nós sofremos uma perca lá em nossa cidade de alguém que a gente conhecia, eu conhecia já há algum tempo, você conhecia também, dali do Pelé, da infância do Pelé, que entrou em crises de ansiedade, entrou em crise de depressão. E a gente vai ouvindo os comentários e os comentários não é porque foi da noite para o dia. Foi da noite para o dia a morte, foi da noite para o dia. Mas houve uma história por trás. Há uma história por trás. Então, vamos ler primeiro a palavra de Deus e a gente vai entrar nessa seara. E diz assim, Mateus, papel, caneta na mão, a Bíblia também esteja aberta. Diz assim, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ou seja, ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestimento? Olhai para as árvores do céu, que não semeiam, não cegam, não juntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé. Não andeis inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque dessas coisas os gentios procuram.
De certo, vosso Pai Celestial sabe o que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiramente o meu reino e minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos aquieteis, pois pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo. Basta para cada dia o seu próprio mal. Essas são as palavras de Jesus. Essas são as palavras a qual Deus colocou nos nossos corações essa semana, mediante a tudo isso que as pessoas, a humanidade está passando. A gente ontem estava na igreja e procuramos trazer essa mensagem para os jovens, porque hoje temos um grande problema, um enorme problema, que é as pessoas estarem se comparando. As pessoas estarem se comparando umas às outras. E ao elas se comparar, elas ficam buscando ser igual àquela pessoa. Buscando ser igual àquela pessoa. Um influencer, uma pessoa da mídia, uma pessoa famosa, ela quer ser igual àquela pessoa, mas ela está simplesmente em um lugar isolado, um lugar distante. Como é que ela vai ser igual àquela pessoa? E a gente tem que entender que muito da internet, ela traz inverdades. Ela traz inverdades. E as pessoas começam a ficar ansiosas e a se comparar. E esse ato de comparação entre você e outra pessoa, ela vai te deixar frustradas e entrar em ansiedade. Da ansiedade você vai lembrar muito do passado, vai entrar em depressão. Então, Jesus Cristo, já sabendo disso, na sua majestosa sabedoria, Jesus Cristo já sabendo disso, ele diz, olha, não andeis ansiosos quanto o dia do amanhã. Caio está falando aqui sobre a comparação, sobre as questões que a gente vê na internet. E essa questão da ansiedade ou mesmo a depressão é o excesso do pensamento. O excesso do pensamento. Pelo que passou, poxa, eu deveria ter feito tais coisas para hoje eu estar como fulano no patamar que ele se encontra. E o excesso de pensamento no futuro. Como é que vai ser? Como é que eu vou estar? Com quem eu vou andar? O que eu vou ter? Sim. É o que mais preocupa as pessoas. O que eu vou ter? E eu estava olhando hoje para a cesta de frutas que tinha lá em casa. E eu estava lendo e me caiu uma ficha assim. Como nós precisaríamos, se nós fôssemos mais parecidos com as frutas, quão bom seria para as pessoas que estão ao nosso redor detectar com mais facilidade o que nós estamos precisando. A fruta, quando ela vai passando do tempo de ser digerida, ou seja, ela amadurece, ela está verde. Ela amadurece, se a gente não comer, ela vai fazer o quê? Apodrecer. E quando ela apodrece, a primeira coisa que aparece nela é os defeitos pelo lado de fora. Ela fica fofa, fica preta, fica com aspecto de estragado. As pessoas se maqueiam. Para não se frustrar, as pessoas se maqueiam. Sim. Ou para mostrar para outras pessoas que está acontecendo, mas ela está bem, está superior àquela situação. Sim. E se a gente demonstrasse mais como as frutas, as coisas iriam ser bem mais fáceis. Tem pessoas ao nosso redor que sim, que querem criticar, que querem dizer, essa questão é frescura, é besteira, é porque fulano não é... Mas não, acontece esse sentimento, acontece de verdade. Só que as pessoas que estão ao redor, umas pensam dessa maneira e outras pensam que, poxa, se fulano tivesse dado pelo menos uma dica demonstrada, eu poderia ter chegado mais próximo. E poderia, intervir com a palavra de Deus a fim de que ela não acontecesse ou não acometesse o suicídio, como foi o caso da menina lá do Peleg. Mas ao contrário das frutas,
O que é que as pessoas fazem? A maioria das pessoas fazem. Maquiam. Estão corroídas por dentro, estragadas por dentro, com aquele sentimento de tristeza, com aquela angústia e não se dobra a Verdade. quem deve verdadeiramente se dobrar, que é o nosso Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o que cura a ferida da alma. E são essas maquiagens que as pessoas elas não estão vendo, principalmente não estão percebendo. Só vem perceber depois que acontece algo extraordinário ou algo que nos ajuda a identificar o problema, que é ela entrar num estado tão forte de depressão, de ansiedade, de estar tomando medicamentos, de estar buscando viver a base dos remédios, é que a gente começa a identificar o problema. Porém, os medicamentos, eles são necessários, a ciência ela é necessária. Nós não vamos tirar aqui o mérito da ciência, o mérito da medicina, mas existe a cura espiritual. Uhum. E é disso que a gente vem falar. Quanto à medicina, deixa com a medicina, que nós não somos médicos. Mas nós viemos falar da cura espiritual, daquilo que está escrito, daquilo que nós praticamos no nosso dia a dia, nós compreendemos como uma verdade absoluta. Uhum. Porque para mim o que está escrito é uma verdade absoluta. Então, o próprio Cristo, eu estava lendo um livro de Augusto Cury, e Pais Brilhantes, Filho Fascinante. Uhum. Excelente esse livro. E ele diz, olha, ele gosta muito dessa questão de nutrir a personalidade, de nutrir o seu eu, de nutrir... É interessante que quando Moisés ele fala com Deus e Deus manda com que ele fale com o faraó, ele diz assim, e quem eu vou dizer? O Moisés falando, né? Quem eu vou dizer quem o Senhor é? Aí o Deus Todo-Poderoso diz, o eu sou lhe enviou. Diga a eles que o eu sou lhe enviou. E esse eu é a nossa imagem e semelhança. Ou seja, nós somos a imagem e semelhança desse eu sou. Né? Então nós temos que nutrir o eu que está dentro de nós. O eu Franciele, o eu Caio Rayane, o eu você. Você tem que nutrir, você tem que, primeiramente, para a gente compreender como é que você vai sair do abismo. E eu estou falando isso com propriedade, porque eu já passei por alguns momentos desses de crise de ansiedade. Eu entendo como é calado, introspectivo, porque a pessoa que mais ri é a pessoa que mais sofre, às vezes, né? As pessoas que mais riem, as pessoas que mais sofrem. Então, quando eu li essa palavra a primeira vez, né, ela me impactou de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, que eu digo, eu não posso estar em momento nenhum ansioso quanto o dia do amanhã. Porque eu tenho um desejo muito grande de prosperar, eu tenho um desejo muito grande de fazer as coisas acontecer, eu sou muito proativo, eu movimento, a minha vida é movimentada, eu não gosto de estar estagnado, eu gosto de estar me movimentando, eu gosto de estar lendo, eu gosto de estar estudando, eu gosto de estar fazendo. A Franciele disse que eu sou mestre em fazer, né? Gosto de estar fazendo. E por ser assim, muitas vezes a gente se frustra. Nós nos frustramos. Porque a gente quer ter resultado de imediato. A gente quer ter o resultado que aquela outra pessoa tem. Mas você tem que entender que existe o TPP. Eu estava vendo assim, TPP. Tempo, processo e propósito. Tempo, processo e propósito. Quando você tem tempo, você sabe que a Bíblia diz que tudo tem seu tempo. Uhum. Né? Há um tempo para tudo debaixo dessa terra. Isso é Salomão falando, olha, disse, há um tempo para tudo debaixo dessa terra. Há tempo de crescer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de
paz, há tempo de guerra. Para tudo tem um tempo. Sempre vai existir o tempo. Vai existir um tempo que você vai estar em paz. Mas vai ter um tempo que você vai estar em batalhas. Consigo mesmo. Com os sentimentos que florescem, que vêm de dentro de você a partir de coisas que você nutre. A palavra de Deus diz que nós somos o que nós mais nutrimos. Ou espiritualmente falando, se a gente nutre mais o espírito vai estar fortalecido. Se a gente nutre mais a carne vai estar fortalecida. As vontades de fazer coisas que aos olhos humanos são prazerosas. Então, até nisso, o Senhor demonstra e deixou escrito da sua sabedoria para a gente se guiar. Porque o que mais eu tenho alimentado? A vontade de me vestir bem, vontade de... E isso não é pecado, só que isso não pode superar os limites. A sua vontade de estar próximo de Deus. Entendeu? Então, são essas... o limite que a gente não impõe que faz com que a gente ande solícito pelas coisas. Sim. Se comparando com as pessoas, querendo ser melhor, querendo ter mais, querendo... E não se preocupando em ser o que ser na presença de Deus, que é quem nos criou. Então, eu lendo o livro de Augusto Cury, ele dizia o seguinte: você é um campeão. Você é um campeão. Você é o número 1. Aí eu estava lendo esse livro há mais de 10 anos atrás. Eu vindo para a casa da Franciele, porque eu ia namorar aos sábados, né, à tarde e tal. Não tinha transporte mais para ir na casa dela e voltar. Então eu ia de ônibus. E na medida que a viagem era curta, mas na medida que o ônibus ia andando, eu ia indo profundo naquela mensagem. E ele dizia: olha, você tinha 0,0000000, era tanto zero na frente, 1% de chances de ganhar essa corrida. Essa corrida ela era uma das mais árduas, das mais como é que eu posso dizer? Das mais difíceis. Ela era quase que impossível você ganhar essa corrida. Mas você foi lutando, você foi buscando. Você foi ultrapassando 1, ultrapassando 2, ultrapassando 3. Quando você olhou para trás, você deu uhul! Você é o melhor, você é o campeão, você começou a colocar isso na mente. Daí a pouco, você entrou no óvulo da sua mãe. E aí, depois você passou 9 meses ali na luta entre você e sua mãe, você botando todo aquele peso dentro da sua mãe vomitando, sua mãe inchando, sua mãe crescendo a barriga da sua mãe. Ela passando por todo esse processo. Daí a pouco ela sentiu uma das maiores dores, uma das dores mais apaixonantes de toda a existência do ser humano. E aí você nasce. Nasceu você. Nasceu a Franciele. Nasceu Caio, campeão, o número 1. Ganhamos a primeira corrida da existência. Ganhamos a primeira corrida da existência. Isso é magnífico, isso é fabuloso, isso é um dom de Deus, isso é um milagre da eternidade. Isso é um milagre do eterno. E aí você chega e começa a se vitimizar. Aí você cresce, aí tem todos os transtornos, tem todos os problemas. Aí você diz: eu não consigo, e esquece dessa grande corrida que você já venceu. Que você já é campeão. Que você já é o número 1. Que você é a pessoa amada por Deus. Que foi você quem venceu aquela improbabilidade. Era improvável você fecundar o óvulo da sua mãe. E você chegou lá, ovulou, cresceu e agora está aí. Mas só que existe, dentro disso tudo, um Criador para tudo isso. A ciência explicou tudo isso, mas existe um Criador.
E na batalha da vida você vai desistindo. Você vai sofrendo, você vai desistindo, porque você vai estar se comparando a outras pessoas, porque você vai estar se dedicando a fazer, e nunca se achegar próximo daqueles que te fez vencer a primeira grande corrida, a primeira grande batalha da tua vida, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que antes de te formares no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. Ele já nos conhecia. Então, não há nada mais justo do que nós nos voltarmos ao Senhor para que Ele continue conosco. Ele estava conosco no momento da corrida embrionária, revelando para nossa mãe uma surpresa, um milagre, o dom da vida, né? Porque a mulher é o único ser da terra, ou a fêmea, que gera outro ser, que é capaz de carregar o seu filho consigo. Então Deus, ele já nos mostra o amor dele através da maternidade. E ele já mostra o amor dele através dessa palavra, dizendo que antes de que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Sim. Então é importante a gente saber disso e ter a certeza de que nós precisamos estar em contato com esse Criador para que tudo na nossa vida vá bem. Sim. E muitas coisas, aparentemente, ou aos nossos olhos, vai parecer ser mal, mas o Senhor, ele tem um propósito para tudo na nossa vida. Se algo parece dar mal, dar errado na sua vida, é para um propósito que ele quer cumprir mais na frente. Nada é em vão, ou nada é para vão sofrimento. O Senhor, ele tem, como a Maria trouxe ontem essa palavra maravilhosa, há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar. Nós vivemos isso. E as pessoas não ligam as coisas que estão escritas para as coisas que estão acontecendo no mundo. Nós passamos pelo Covid, ninguém podia se tocar, ninguém podia conversar a tantos metros sem sequer estar usando uma máscara. Então esse foi o tempo de abraçar e de deixar de abraçar. Perdemos pessoas e muitas pessoas ficaram mais tristes porque não abraçaram antes as pessoas que perderam naquele momento. Nós vivemos hoje uma época, um período que nem o Lucas falou, do pai do rapaz que também tentou suicídio. Ah, mas eu dei tudo pro meu filho, eu dei carro, eu dei moto, eu dei terreno, eu fiz um bar para ele, comprei geladeira, uma casa, botei um fiz uma negócio, casa, fiz tudo, deu tudo de material. Mas que nem o nosso irmão falou para ele, mas o supremo você não deu. O amor você não deu. Você já disse ao seu filho que você o ama? Você disse ao seu esposo que você o ama, a sua esposa que você ama. Seu irmão, a sua mãe. Sua mãe. Então, tudo parte desse pressuposto. A palavra de Deus diz que se nós tudo fizéssemos, se nos faltar o amor, de nada valerá. Nada seria. Então, as pessoas sofrem também por causa disso. Quando vem se dar conta, já perdeu aquele ente querido. Por quê? Porque nutriu de coisas materiais, não nutriu de coisa que o Supremo nos manda. Sim. Eu fico observando todas essas coisas e... O que é um abraço? O que é você buscar primeiramente o reino dos céus, como está dizendo, buscar primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e essas coisas lhe serão acrescentadas. O que é buscar o reino dos céus? A Bíblia diz que, se possível, seguir a paz com todos e a santificação, que sem a qual você não verá a Deus. Então, quando a gente está em paz, quando a gente entende que a gente não pode acrescentar nada, olha o que está perguntando. Poderá você acrescentar um côvado? Ou seja, um côvado era uma medida. Pode você acrescentar uma medida na sua estatura, no seu crescimento? Nós não podemos acrescentar nada. E ficamos querendo fazer as coisas em vez de esperar no tempo de Deus, em vez de esperar a vontade boa e agradável e perfeita dele. Mas para isso nós temos que fazer o quê? A vontade do Pai, que é estar esperando por ele e dizer: Deus, olha, tudo começa com oração. Eu estava lendo uma reportagem falando sobre o poder da oração.
E teve um grupo que não orava e um grupo que orava. Ele fez uma estatística, uma pesquisa de um grupo que não orava e do grupo que orava. O grupo que não orava tem mais propensão a estar mentalmente cansado, a estar psicologicamente abalado, a ter mais crises de ansiedade e de depressão, a viver mais irritado do que aquelas pessoas que oravam. As pessoas que oravam, ela entendia que o processo da vida ele é natural e que tudo existia uma condição para aquilo. Então, quando você se ajoelha, meu querido, minha querida, quando você se ajoelha, se prostra a Deus, não estou falando de rezas. Rezas são coisas repetitivas, como a maioria das pessoas fazem. Estou falando de oração, se derramar aos pés do Senhor. Sentar lá e conversar. Eu estava vendo um videozinho de uma criança de 9 anos que estava no congresso de irmãs e ela dizia: "Ô Jesus, venha cá." Não vamos ter esse nível de intimidade. Vamos dizer: "Ô Jesus, faz favor, senta aqui comigo. Eu quero ter uma conversa com o Senhor. Eu quero que o Senhor entenda a minha situação e me dê um direcionamento." Isso é conversa com Deus. Isso é ter intimidade com Deus. Isso é você buscar primeiramente o reino dos céus. O que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que eu faça? A partir do momento que a gente questiona, que a gente pergunta, imagine um filho, agora na sua mente, você que está aí, imagine um filho chegar para um pai e dizer: "Pai, eu preciso de um conselho do Senhor. Eu preciso que o Senhor me diga o que é que eu faço nessa situação aqui que está adversa na minha vida. E se o Senhor puder me ajudar, o Senhor que tem uma longevidade maior do que a minha, o Senhor tem maior experiência, se o Senhor puder me ajudar, me ajude." Qual pai não se agradaria disso? Imagina o nosso Pai que está no céu, que sabe dar coisas mais excelentes do que nós, seres humanos terrenos. Então, você não pode acrescentar. A pergunta que Jesus faz é o seguinte: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar alguma coisa na sua estatura? Você pode estar cuidando de tudo, de tudo, de tudo. Existe um versículo bíblico que diz assim, em Eclesiastes, que se Deus não guardar, em vão vigiam os sentinelas. Se Deus não guardar, em vão vigiam os sentinelas. Então, tudo tem que estar debaixo da mão potente de Deus. Você estava falando do poder da oração, né? Olha o que é que tem aqui no meu marca-página. Jesus nos ensina que nada é tão óbvio que não precise ser dito em oração. O Senhor, ele já sabe de tudo, ele conhece. Ali, inclusive foi ele que nos criou, ele sabe de tudo quanto a gente passa. Sim. Mas ele quer que a gente faça conhecida diante de Deus por intermédio das nossas orações. Aqui em 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 7 diz, do 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E nestes poucos versículos, a gente pode observar, como eu digo, né? Tudo está escrito.
Tudo Sim. está escrito. O que nós precisarmos é só abrir a Bíblia, que é a boca de Deus falando conosco. Sim. Então, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Quem nos criou, quem nos formou, quem nos ajudou a vencer a primeira corrida da humanidade. Quem está conosco, nos sustentando, provendo alimento. Quem está conosco, nos sustentando, provendo a nossa vestimenta, provendo a nossa saúde, provendo tudo quanto nós precisamos aqui na terra para viver é o Senhor. Então nós devemos nos voltar a Ele, para que Ele, em seu tempo, ou seja, no tempo determinado, nos exalte. Que a gente quer que as coisas aconteçam da noite para o dia, sem ter o tempo, o processo e o propósito. A ansiedade, eu passei por isso em 2009. 2008, 2009, eu tinha acabado de sair do ensino médio, 2008, e eu estava sem ter o que fazer. Eu tinha uma irmã que, infelizmente para nós, seres humanos, a gente está sem ela aqui no plano terreno. Mas feliz por ela estar no plano celestial, porque ela morreu com Cristo. E aí ela morava em São Paulo, e ela disse: Caio, vem para cá. Vem para cá, que aqui tem trabalho, aqui tem emprego e tal. E um jovem de 18 anos, 17 anos, 18 anos, tudo que ele quer na vida é prosperar. Ele tem, pelo menos eu tinha, assim, eu tinha um desejo de fazer uma faculdade, tinha um desejo de crescimento pessoal. E aí eu entrei meio que em desespero, porque eu vi toda aquela situação. Eu vi os meus amigos, todos os meus amigos tinha há 14, 15 anos atrás, estou denunciando a minha idade aqui, há 15, 16 anos atrás, o que mais tinha lá tinha uma bizinha e tal, e eu não tinha nada. Eu não tinha nada, tinha o dia e a noite. E aí gerou uma frustração dentro de mim. Gerou uma frustração dentro de mim. Logo após, houve um período político e tal, e o prefeito da cidade ganhou e ele deu uma responsabilidade a gente vendia lanche, teve o processo do lanche lá na minha vida. Ele vendia lanche e disse: olha, eu vou te dar a cantina da escola, a maior escola do município, e você vai entrar nela e vai fazer a sua vida, você e sua mãe. Eu digo, beleza. E aí o que é que acontece? Não tínhamos dinheiro, estava frustrado, entrei em dívidas para suprir a toda a lanchonete. E eu fiquei devendo muito, 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 muito mesmo. Além de ficar devendo muito, a gente sabe que quando há um pequeno sucesso em uma cidade grande, ou há um pequeno sucesso em cidade pequena, as outras pessoas elas já começam a olhar para o seu negócio. E aí veio os abutres, né? Todo dia era uma história diferente, todo dia era uma conversa diferente, para retirar aquilo dali de mim para outra pessoa. Porque tem essas questões políticas e tal. Mas o prefeito ali, ele segurando a pancada, segurando toda a situação, a ponto de ter um movimento aí e praticamente eu ser expulso de dentro dessa cantina. E eu fiquei com as dívidas. E aí, como o coração começou a acelerar, eu começava a chorar, de instante estava chorando, já não falava com a mãe direito, já não falava com as irmãs, meus irmãos que estavam próximos de mim, já não falavam mais comigo. E eu entrei em desespero e comecei a me embriagar, a me maquiar, né? A questão da maquiagem. Comecei a me maquiar e de repente eu passei por uma igreja, na frente de uma igreja. Era uma igreja batista e o pastor estava louvando o hino.
que dizia assim: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. E eu entrei dentro dessa igreja, aí eu, de bermuda, de camiseta, do jeito que estava lá, eu só estava querendo um refúgio. Eu só estava querendo um refúgio. E eu sentei, e eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei. E a palavra veio, a palavra foi penetrante, mais penetrante do que uma espada, foi arrasadora dentro de mim. E eu disse: eu tenho um Deus que tudo pode. Cheguei em casa, saí dali, já fui mais flutuante, né? A gente já recebe uma palavra, já melhora aquilo dentro de você. Mas no dia seguinte, outra crise. O coração começou a acelerar, é que nem fosse sair da caixa do peito, coração, e ofegante, ofegante, ofegante. E a respiração não vinha, e eu, meu Deus, o que é isso, o que é isso, o que é isso? E aí eu me ajoelhei, eu lembrei da palavra do pastor, que o pastor tinha dito que era para a gente orar. Eu me ajoelhei e eu digo: Deus, eu não posso passar por isso, porque tem pessoas que necessitam de mim. Tem a minha mãe, tem as minhas irmãs, tem o meu irmão. Eles necessitam de mim, eles necessitam que eu fique de pé. E eu já tinha essa conexão, porque eu já li a Bíblia desde os 14 anos, já tinha essa conexão, mas eu não era cristão. Não tinha o Jesus Cristo dentro de mim como o meu único suficiente Salvador. E aí, depois de tanto tempo, eu tive uma nova crise, depois de mais de 10 anos, casado já com a Franciele, mais de 12 anos, casado com a Franciele, já 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, eu querendo fazer, querendo que as coisas aconteçam, querendo que as coisas aconteçam. Quando menos imaginou, a mesma crise daquele tempo. Eu digo: Jesus, eu sou teu filho, eu sou teu servo, e agora já crente, agora já cristão, já crente, agora já batizado nas águas, já pregando a palavra, já querendo que as coisas acontecessem. E aí eu cheguei em casa, estava no meio de muita gente aparentemente e profissionalmente bem-sucedidas. Já estava no meio do político, já estava com os grandes da cidade e do estado também, já estava no meio deles, já estavam conversando com eles. Eu dizia: está tudo acontecendo, tudo aquilo que eu imaginei no passado está tudo acontecendo, e eu já morrendo ali. E eu cheguei em casa, tomei um banho e me deitei. E eu comecei a conversar com Deus. Eu digo: Deus, eu não posso ficar assim desse jeito. Eu não posso, porque isso não provém do Senhor. A ansiedade não provém do Senhor. Uma perspectiva minha. Quem achar diferente tem todo o direito de achar diferente. Mas numa perspectiva minha, não provém do Senhor. E aí eu já tinha lido essa palavra: não andeis cuidadosos, ansiosos com a vida, quanto ao que é a vez de comer, quanto ao que é a vez de vestir. Eu cheguei, tinha lido um livro de Augusto Cury também, O Homem Mais Inteligente da Humanidade, que é Jesus Cristo. E ele tinha falado sobre a contemplação do belo. Porque aqui é uma chamada para você sair da depressão e da ansiedade. Uhum. A ansiedade é você estar cuidando demais de você, você está pensando com muito excesso do futuro. E depressão é você pensando demais no passado. É controverso, né? É você pensando demais no passado. E ele diz: olha, você não vê os pássaros? Então a contemplação é o seguinte: você olha para o céu. Você começa a contemplar os pássaros. E esse exercício de você olhar para cima, ele causa em você efeitos cientificamente comprovados dos seus hormônios melhorarem. Aí você olha para cima e tem até um livro, Poder da Ação,
que manda você fazer o yes, 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 né? Que a gente fez o método CIS, ou para você criar serotonina em você, ou você fica na posição, tem uma norte-americana que ela diz, ó, você tem que fazer a posição do Superman durante 5 minutos, e você fica assim contemplando, aí e o Augusto Cury diz, você tem que contemplar as coisas que são do alto. O salmista Davi diz, olhar para o monte, de onde virá o meu socorro, então olhe para o alto, de onde vem o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E quando você contempla as maravilhas que estão no alto, quando você contempla as belezas de Deus, quando você contempla esse Deus Todo-Poderoso, quando você vê os pássaros que eles estão fluindo, aí você começa a observar as maravilhas de Deus. E aí ele diz, olha, agora contempla a simplicidade dos lírios do campo. Nem plantam, não se vestem, não compram roupas, não ficam ansiosos contra essas coisas. Mas Deus veste ela majestosamente. E aí foi esse exercício que eu fui fazer. Um dia, a Franciele, eu acho que ela deve estar lembrando desse episódio. A Franciele estava muito querendo fazer isso e eu mandei ela ficar de frente a uma flor. Eu digo, fica aqui de frente a essa flor e contemple ela. Fica aqui, observe ela e depois você me dá os traços dela. Foi assim, não foi? Foi. E aí ela foi contemplar aquilo ali, depois ela teve um estado, respirou, que era no tempo do TCC dela, tal, ela estava muito aflorada. E essas palavras são para você, é para a pessoa que está dentro da sua casa. E aí, quando eu fiz esses exercícios, o que é que acontece? Tudo se acalmou. A tempestade se foi e veio uma grande bonança. E eu estou aqui para contar essa história para você. Estou aqui para contar essa história para você, esse testemunho vivo de como a gente sair da ansiedade e da depressão. É só contemplar o belo, contemplar o simples, agradecer a Deus por todas as coisas, seja elas boas ou seja elas não tão boas. A Bíblia diz que se você está no alto, você tem que aproveitar. Se você está indo no baixo, você tem que aprender, considerar. Você tem que considerar. Se você está no alto, aproveita. Se está no baixo, considera. Porque Deus fez um em o oposto ao outro. Então, considera, aprende. Para que quando a roda subir, você suba e mantenha a sua humildade e esteja mais tempo lá em cima. Amém. Coisa linda é ver o que Deus faz na nossa vida, no nosso meio. Caio estava falando aqui sobre um pouco do que ele passou nesse episódio da ansiedade. E teve um tempo também que ele lembra também disso. Ele olhou para mim e disse, meus amigos têm moto, meus amigos têm isso, os pais dos meus amigos deram um terreno a ele para ele fazer uma casa, nós não tem nada, eu não tenho nada. Eu olhei para ele e disse, calma, meu amor, como é que você abre a sua boca para dizer que não tem nada? Você tem as bancas para botar nas costas todo final de semana para carregar sua. Isso era suas motivação. bancas. Era banqueiro. É banqueiro que chama, né? Bancário é quem trabalha no banco. Eu era banqueiro. Mas ele não era só o dono, não. Ele carregava. Então, o processo é um processo que nós temos que viver. E a gente entende que é o processo porque foi durante um tempo. Se Deus quisesse que a gente estivesse passando por isso ainda, nós estaríamos. Tranquilamente. E tem que estar dando glória a Deus. Porque na vida dos servos de Deus, a oração é a chave que te dá acesso à vitória. Aqui a palavra de Deus, nesse versículo 7, diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, todo o seu pensamento, tudo que você projeta fazer, você tem que lançar aos pés do Senhor.
Porque nós vemos na vida dos servos de Deus, todos eles se transformam em testemunho. Não tem nada que fique para trás, que fique em branco, que fique esquecido, né? Tudo se transforma em um testemunho de vida. Sim. Isso serve para edificar, para a gente lembrar quão Deus é bom nas nossas vidas e para edificar a vida de outras pessoas. Porque falar do que a gente ouve, do que fulano passou por isso, é muito fácil, mas falar do que você viveu, isso aí tem propriedade para você edificar a vida das pessoas. O Senhor, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mesmo na nossa pequenez, o nosso pensamento é pequeno, o nosso coração ele tende para o mal, desde a nossa meninice, é o que a palavra de Deus diz. Mas o Senhor ele tem cuidado de nós. E o que ele quer, o desejo do Senhor, é que nenhuma alma se perca. Sim. Mas sim que todos cheguem ao conhecimento dele, sirva a ele para morar numa morada celestial que ele nos está preparando. Aqui diz, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, em outras versões diz, o adversário da vossa alma, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. E quando a gente vê uma situação dessa, eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, tu soube de fulano? Eu falei, soube não. Tomou remédio para se matar. E o povo está falando que é por causa desse jogo do tigrinho. Pegou muito dinheiro emprestado, e não sei o que, e tá devendo, e perdeu tudo, vendeu tudo para jogar. A fim de quê? Então essa pessoa olhou para mim e disse, quase perde a vida pro tigrinho, pro jogo. Eu falei, não ia perder a vida pro jogo. Ia perder a vida para Satanás. Isso aí é uma outra oportunidade que Deus está dando para essa pessoa. Não ia perder a vida para o joguinho. O joguinho é só uma desculpa, é só um nome para as pessoas culparem. Mas ia perder a vida porque não estava com a sua vida voltada ao Senhor. Sim. Então, o inimigo das nossas almas, ele fica colocando na nossa mente que não tem saída para aquilo que a gente está vivendo. Fica devendo. E quando ela me falou o valor, eu fiquei aborrecida. Olha, fulano disse que pegou 7 mil reais para jogar. Eu falei, 7 mil reais não vale não a vida da pessoa. O que é 7 mil reais? É muito para quem só recebe um salário. É muito, mas é muito pouco. A palavra de Deus diz que o dinheiro do mundo inteiro não paga o valor de uma alma. Imagine 7 mil reais. Não existe a pessoa perder a sua vida por causa disso. Então, não dê ouvidos a essas coisas que você acha que é da sua mente, não é. Não é essas coisas que ficam colocando na sua mente, não tem saída, que não vai dar certo, que você vai perder, que você vai dar errado. Não faça isso. Você que está nos assistindo neste momento, observe essa passagem aí, que se encontra em 1 Pedro capítulo 5, versículo do 6 ao 9. Não perca tempo dando ouvidos a pessoas ou a coisas, a sentimentos que você vê na internet que não edificam na sua vida. Gaste o seu tempo dando ouvido à palavra de Deus, ao que o Senhor quer que você ouça, que você faça, que você pratique, que você guarde e que você se torne um filho de Deus, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. E para que você esteja em paz. A paz, a gente salva os irmãos com a paz do Senhor, por quê? Porque quem está em Cristo vive em paz. Quem está devendo, eu não vou nem falar aqui que é relacionado à dívida, porque a gente vai brigar aqui quem deve mais. Mas estamos em paz, o Senhor ele vai prover no momento certo. A gente quita tudo, a gente paga todo mundo, a gente faz novos investimentos. E isso é depender de Deus para tudo. Sim. A nossa saúde é o nosso dia a dia, a nossa casa, o nosso mantimento, a criação dos nossos filhos. Tudo é conforme Deus permite. E nós precisamos fazer o quê? Somente. Tem pessoas que dizem, agora só resta orar. Não só resta orar. Orar não é a última opção. Estou pegando as palavras do meu irmão Lucas mais uma vez. Sim. Orar é a primeira opção, deve ser a opção fundamental das nossas vidas. Sim.
Nós precisamos fazer conhecida diante do nosso Deus, do nosso Pai, tudo que nós precisamos. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir da nossa boca, Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Como esse marca-página aqui nos falou, que nada é tão óbvio, Jesus nos ensina, que nada é tão óbvio que não precise ser dito em oração, porque o nosso Pai, Ele quer que nós estejamos conversando com Ele. A palavra de Deus diz: quem é o pai aqui da terra que um filho lhe pedindo pão vai lhe dar uma pedra? E nós somos maus. A humanidade é má. Imagina o nosso Pai Celestial, que se a gente pedir, quais maravilhas Ele não vai derramar sobre as nossas vidas. Nós não estamos aqui falando que depressão é uma coisa de gente fresca, fútil. Nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando que Jesus é a chave para você sair de toda situação de derrota. E não só ansiedade, depressão, dívidas, estado de saúde, né? Você que deve ter recebido aí um diagnóstico que você não concorda, que não é para você. E abra sua boca e diga: está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito isso da minha vida. Eu sou filha de Deus, eu tenho um pai. Volte-se para esse pai e ele vai se voltar a você. Amém. E Glória a Deus por isso. eu vou pegar aqui para a gente fechar um salmo que eu gosto muito. Aliás, eu gosto de todos os salmos, né? Salmos 46. Que ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram as cidades de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embranquecerão, os reinos se moveram, se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queimam os carros no fogo. Agora eu digo para ti essa palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Então é esse Deus que nós queremos apresentar a você, meu querido e minha querida. É esse Deus que ele está fluindo, ele quer fluir na tua vida como um rio. Ele quer fluir na tua vida. Ele está te abençoando, ele está te protegendo, ele está te iluminando. Ele quer cuidar de você, ele quer cuidar das suas ansiedades, das suas depressões. Ele quer cuidar dos seus problemas. É só você aquietar. Aquietai-vos. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, diz o Senhor. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, diz o Deus dos exércitos. Então, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio à terra está se derretendo, aquietai-vos, porque tudo é um plano e um projeto de Deus para a tua vida. Tempo, processo e propósito. Tempo, processo e propósito. É o que Ele tem feito na tua vida. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua vida. Amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Curta, comente se ficou alguma dúvida, se quer deixar alguma mensagem para alguém.
comenta aqui, que aquelas pessoas que assistirem também podem ouvir você falar. E compartilhe essa mensagem com um maior número de pessoas que você puder, para que elas também possam se alimentar da palavra de Deus, assim como você. Que Deus abençoe e até o próximo episódio. Amém.